Vamos ver se está gravando. Pronto, começou. Turma, durante esses próximos minutos que nós vamos ter aqui de estudo, espero que vocês mais uma vez estejam aí com lápis e caneta na mão, preparados. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos ler o trecho inicial do conto A Pata do Macaco, para vocês terem uma noção do conto. Aí vocês já podem até tomar nota. Conto, traço, organização. Como é que se organiza o conto? Já já é o projeto, viu? Quem não conseguir anotar agora, já já anota. Apresentação, complicação, clímax, desfecho. Quando vocês forem ler um conto, tem várias noções, digamos assim, teóricas. Eu estou teorizando, né? O verbo que nós tratamos muito na aula anterior. Então, tem várias noções que ajudam a gente a ler um conto. Uma delas é perceber que a história vai se passando de uma maneira que a gente conhece os personagens que vão viver aquela história, esses personagens se envolvem numa complicação, outra palavra-chave, essa complicação leva a um ponto máximo na história, um clímax, e depois tem um certo desfecho. O conto pode apresentar uma moral ou não apresentar uma moral, certo? Então, durante esse momento aqui, eu vou até onde os minutos permitam, vou primeiro mostrar de novo essa noção de organização do conto e ler a apresentação do conto A Pata do Macaco. Eu não vou interpretar o conto A Pata do Macaco com vocês. Vocês é que vão interpretar numa produção de texto futura e vocês vão ter a oportunidade de ler esse conto, de ouvir no YouTube, tem o audiobook no YouTube, para vocês curtirem essa história. Não vou dar spoiler aqui. Vou ler o trecho inicial, a apresentação com vocês. Depois, eu vou sugerir interpretações para vocês do conto Alice no País das Maravilhas, e nós vamos ler esse conto como um conto maravilhoso. Um conto em que coisas que não são do cotidiano, que não são comuns de acontecer ou nunca acontecem, né? Imagine, um gato desaparece e fica o sorriso do gato, né? Como é que é? Fica o sorriso, não é a boca, né? Então, é isso que acontece no Alice, no País das Maravilhas de Alice, né? Então, nós vamos ler Alice como um conto maravilhoso durante esses próximos minutos aqui que nós vamos ter, nossos próximos 30, 35 minutos aqui desse nosso encontro, certo? Então, vamos começar pela Pata do Macaco. Eu vou compartilhar aqui essa janela com vocês. Essa aqui. Nós já tivemos a noção do gótico, né? Como essa literatura que coloca horror, um horror refinado, que faz com que nós possamos ter um encontro conosco mesmo, né? Então, vamos pensar aqui, olha, isso aqui é o que eu quero que vocês tenham na mente de vocês para ajudar a ler um conto, ou pelo prazer de vocês lerem, ou numa situação de prova. Eu já vi provas de ensino fundamental, de ensino, enfim, provas de um modo geral que aparece um conto, um mini conto, um texto que conta uma história, e esse texto, ele é organizado dessa forma. É isso que é para ficar na cabeça de vocês. Só um instantezinho, tá? Apresentação, complicação, clímax e desfecho. Certo? O conto é um texto que é para ser lido de uma sentada só. Você pode ter um conto de pouquíssimas palavras, quase como um tweet. Você pode ter um conto de meia página, de uma página, de 10 páginas, sei lá, 30 páginas. Mas a ideia é que é uma história que você senta e ele causa várias impressões, mas tem uma mais forte. Entendeu? Essa é a ideia do gênero conto. E você lê de uma vez só. Quem pediu a palavra, pode falar. Oi, professor. Era para avisar que Yasmin Alanes e Ana Raquel estão presentes. Tá certo. Depois a gente vê essa questão aí. Então, Ok. anotem isso. Conto, apresentação, complicação, clímax e desfecho. Quem é que vai viver essa história? Apresentação. Vou falar tudo em função das personagens, né? Esses personagens vão viver o quê? A Chapeuzinho Vermelho vai viver uma ida à casa da avó dela, passando pela floresta, e encontra um lobo. E aí? O que aconteceu depois disso? Isso é a complicação, certo? O clímax é o ponto mais alto da história. Olhem, por favor, a pata do macaco e descubra qual é o clímax dessa história. O que tem a ver a pata do macaco, certo? E o desfecho é como é que essa história termina, certo? Tranquilos? Então vamos ler aqui o trecho de apresentação, apresenta onde é que essa história se passa e tal. Olha. Lá fora, a pata do macaco, versão brasileira, turma do IF.
Então, a pata do macaco, quase nossa sessão de filme do período da tarde, né? Então, lá vai. Lá fora, a noite estava fria e úmida. Mas na pequena sala de La Bonneville, ou seja, uma cidadezinha lá, né? As cortinas estavam fechadas e o fogo crepitava. Então, a história se passa num lugar frio, né? Uma casinha simples com a lareira ali, né? Pai e filho jogavam xadrez. O primeiro, ou seja, o pai, o primeiro tinha ideias sobre o jogo. O primeiro tinha ideias sobre o jogo que implicavam lances radicais e colocavam seu rei em perigo de modo tão precipitado e desnecessário que chegou a provocar um comentário da senhora de cabelo branco que tricotava calmamente à beira do fogo. Pai e filho jogavam, e vocês sabem que o jogo de tabuleiro xadrez, né, o objetivo é que uma das peças chegue perto e atinja o rei. Quem derrubar o rei ganha. É um jogo super complexo, né, que as pessoas passam a vida inteira estudando e aprendendo a jogar. Então, a minha pergunta para vocês que vão ler a história é: nesse jogo que o conto apresenta, que o conto é, quem ganhou e quem perdeu? Quando forem ler, vão com essa resposta, pergunta na cabeça. Mas aqui é a cena inicial, olha. Escute o vento, disse a senhora White, que ao perceber o erro fatal tarde demais, estava cordialmente tentando evitar que seu filho notasse. Ou seja, o pai dava uns vacilos ousados na estratégia do jogo para vencer, e a senhora tentou ajudar o marido. E o filho acabou vencendo a partida. Olha aí, ó. Estou ouvindo, disse o outro, o filho, né? Examinando o tabuleiro atentamente, enquanto estendia a mão e disse cheque. Vão aprendendo a reconstruir essas cenas, que o grande lance da diferença do texto literário para um filme, para uma revista em quadrinho, é que a revista em quadrinho, um ilustrador, um desenhista, dá para você as imagens. No filme, um cineasta dirige os atores, um diretor de fotografia decide de onde as coisas vão ser filmadas e recorta a realidade para você ver. No texto literário, você tem a plena liberdade de criar da maneira como você quiser. Então, quem viu, o filho viu o vacilo que o pai deu e deu um cheque. Cheque é você dizer para o outro que ele precisa defender o rei, se não perde. Você não pode matar o rei de surpresa, você tem que avisar. Achava difícil que viesse esta noite, disse o pai. O que quer dizer isso? Que uma partida de xadrez pode demorar muito tempo. Não acaba, às vezes, numa noite só. O xadrez fica lá esperando para continuar depois. Por isso que o pai achava difícil é, o cheque viesse naquela noite. Aí vocês vão saber assim, o cheque-mate, quem é que vai sofrer? É o filho, é o pai, é a mãe? Quem é que vai ter uma perda nessa história, tá? Isso é pior que morar tão longe, gritou o Sr. White com violência súbita e inesperada. De todos os lugares desagradáveis, lamacentos, fora de mão, para viver, este é o pior. A trilha é um pântano e a estrada torrente. Não sei o que estão pensando. Suponho que, com apenas 2 casas, ficaram na estrada, acham que o lugar não tem importância. Vocês conhecem algum local aí na região de vocês que, porque mora pouca gente, o poder público não está nem aí, não coloca uma estrada, não drena, fica o povo andando no alagadiço? Então Minha casa, percebam, professor. a tua casa é como o pai perdeu a partida, aí ele, ao invés de demonstrar raiva do filho ou de si mesmo, ele começou a reclamar do lugar que ele morava, entendeu? Um lugar abandonado pela administração pública. Precisamos eleger vereadores e prefeitos preocupados com o que está ao nosso redor, né? Preocupados com a limpeza da cidade, da rua, pessoas que estejam preocupadas com o nosso cotidiano e não só em enriquecer e arregimentar poder, né? Aí a mulher disse assim: não se aborreça, querido, talvez você ganhe a próxima. Perceberam a sacada da mulher? Ela viu que o pai não estava com raiva, não era do lugar que morava naquele momento, né? Embora ela não negue que o lugar era abandonado. Estava com raiva de ter perdido. Então, olha, o seu White levantou os olhos rapidamente, bem a tempo de interceptar um olhar de cumplicidade entre mãe e filho. As palavras morreram em seus lábios e ele escondeu um riso de culpa em sua fina barba grisalha. Ou seja, ele admitiu que estava com raiva de ter perdido do filho, né? Então, ei, Lu, vai chegar uma personagem chave dessa história que eu espero que vocês leiam. Disse Herbert White, é o filho, né?
quando o portão bateu ruidosamente, passos pesados se encaminharam para a porta. O velho levantou-se com a pressa hospitaleira e, abrindo a porta, pôde-se ouvi-lo se lamentando com o recém-chegado. O visitante também tinha queixas a fazer, de modo que a senhora White murmurou "tss, tss, tss", e tossiu disfarçadamente enquanto o marido estava na sala, seguido de um homem alto, corpulento, de olhos arredondados e rosto corado. Sargento Morris, disse ele, apresentando-se. Então, esse sargento Morris vai trazer uma pata do macaco. Olhem o que essa pata do macaco vai fazer com essa família. Curtam essa história, vejam os filmes que tem no YouTube, certo? O que eu queria nesse primeiro momento do segundo vídeo aqui, que eu estou gravando hoje? Que vocês percebessem essa parte como a apresentação. Quem vai viver essa história aí? Essas 4 personagens vão viver essa história. Depois desse momento de apresentação, vai ter uma complicação, vai ter um clímax e vai ter um desfecho. E essa é uma história que é de causar horror, mas um horror fino. Vocês vão ver, certo? Querem me perguntar alguma coisa sobre essa leitura inicial que eu fiz? Dúvidas? Onde eu encontro esse texto, professor? Eu quero Esse ler. texto está postado ainda hoje, e se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar mais rápido do que entrar no sistema. É um texto de larguíssimo acesso, certo? Se colocar no YouTube a Pata do Macaco, vai estar lá várias narrativas dele e tal, é bem O senhor fácil. sabe se tem no Mas playlist da Google? Mas eu vou colocar no sistema a versão que eu tenho, certo? A tradução que eu tenho. Não se preocupem. Certo, Ok. turma? Vai valer a pena, vocês vão gostar muito dessa história. Então, pessoal, eu vou agora compartilhar com vocês outro conto para nós lermos alguns fragmentos a partir dessa noção de apresentação. E é um conto que eu recomendo fortemente que vocês leiam também. Já vou introduzindo, certo? Alice no País das Maravilhas, um conto escrito dedicado a uma menina de 7 anos que pediu para o escritor Sir Dodgson, nunca sei dizer o nome dele, mais conhecido pelo pseudônimo de Lewis Carroll. Ele não queria ser conhecido. A Alice chegou a vender centenas de milhares de exemplares. As pessoas mandavam cartas para esse escritor na época e ele nem abria as cartas, mandava as cartas de volta. Ele não queria conversa, sabe? Professor, a apresentação ficou preto. Eu sei, porque eu vou compartilhar agora o Alice. Eu estou introduzindo a Alice para otimizar o tempo. Todas essas informações que eu estou dizendo e com um esforço aqui mental, vocês encontram tudo isso na internet facilmente, para vocês consultarem e saberem mais a respeito do escritor e da história dessa obra, certo? Isso aqui são só comentários introdutórios. Numa certa tarde, ele estava passeando de barco e contando histórias, conversando com as 3 irmãs, e essa menina de 7 anos, que era Alice, ela pediu uma história para ele, e ele foi, passou alguns dias lá e tal, algum tempo escrevendo essa história, e finalmente deu o livro para a família da menina, e depois publicou esse livro, e ele é um dos livros mais lidos, celebrados, traduzidos. Tem jogo de Alice, se vocês olharem no YouTube. Me cansou, mas eu vi um tempão, sabe? Muito bem feito. Tem mais de um jogo, né, de Alice, e tem mais de um filme, não sei quantos. Tem a Alice da Disney, tem a Alice de Tim Burton, tem a Alice em preto e branco, tem a Alice de todo jeito, certo? Se vocês enveredarem para curtir isso aí, vocês vão gostar muito. E leiam o conto, eu vou ler com vocês agora o capítulo inicial, não todo, né? Mas eu vou ler fragmentos. Vocês estão vendo aí a apresentação do PowerPoint? Estão vendo? Estamos, professor. Está apresentando normalmente. Como é que fica melhor? Assim ou assim? Desta forma que o senhor acabou de pôr. Pronto. Porque não fica aparecendo os detalhes lá do PowerPoint. Pronto. Então, essa leitura que eu vou fazer agora com vocês é uma leitura que tenta interpretar. É como eu vou querer que vocês também consigam fazer, e se não conseguirem sós na avaliação, eu faço junto com vocês para produzir o texto de vocês. Certo? Down the Rabbit Hole. Esse capítulo é traduzindo Caindo na Toca do Coelho, a Toca do Coelho. Eu chamei esse nosso momento aqui de Caindo em Novos Hábitos, para quem precisar, né? Então, partilha do sensível.
É no sentido de que eu vou compartilhar com vocês o que eu senti no sentido de pensar, certo? Ao ler essa obra. Partilha do Sensível, né? Vou colocar minha leitura em cena para a gente dialogar aqui, para vocês aprenderem a construir as de vocês mesmos, certo? Então tá aí, ó, vocês sabem dizer esse nome, Charles Ludwig Dodgson. É o pseudônimo dele era Lewis Carroll, certo? Ele viveu em 1832 e 1898. Essa aqui é a Alice. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão encontrar muita coisa muito interessante, muita história curiosa e misteriosa em torno da amizade desse homem com a família dessa menininha, tá? Então, esse aí é o título da nossa aula, né? Aliás, a nossa aula tem esse texto base aí, né? O capítulo primeiro. O que a gente vai fazer? Interpretar com comentários e olhar algumas ilustrações aí do filme de Tim Burton e ilustrações originais do filme, tá? Só umas notinhas de revisão a respeito daquilo que a gente já estudou, tá? O nosso slide aí está dizendo que quando nós estamos diante do sobrenatural, nós podemos ou apelar para a lógica racional e tentar entender aquilo racionalmente, ficar oscilante, ou nós podemos desistir da explicação e simplesmente entrarmos no mundo ilógico, no mundo diferente que está diante de nós. Tá? Uma coisa é o estranho, outra coisa é o maravilhoso. O maravilhoso simplesmente aceita. O estranho olha para aquilo e tenta racionalizar, tenta explicar. Nós vamos ver Alice no País das Maravilhas como texto do mundo com uma expressão do maravilhoso. E simplesmente você viver uma coisa diferente e aceitar aquilo. Eu convido todos vocês a, quando terminar a aula, ler o capítulo final de Alice. Lê o inicial e lê o final. Aí o resto do texto vocês podem curtir. Mas aí vocês vão perder a surpresa. Mas, pelo menos para você entender a lógica da obra, seria o começo e o final, tá? Olha esse fragmento aí da escritora Isabel de Lorenzo. Ela escreveu para uma edição de Alice, que está aí a referência para vocês. Essa edição tem aí o link, essa apresentação vai estar lá no sistema. Se vocês quiserem pegar essa mesma edição lá, vai estar. Tá aí, olha, para entender Alice, o maravilhoso. Nas aventuras de Alice no País das Maravilhas, duas são as características mais notáveis. 2 pontos. Quais são elas? A presença do maravilhoso e principalmente da falta de sentido, do nonsense. O elemento maravilhoso em uma narrativa, olha aqui, olha, é aquilo que irrompe subitamente no mundo real. Você está na sua casa, de boa, de repente você vê um coelho correndo, olhando para um relógio e dizendo que vai se atrasar. Entenderam o que é o maravilhoso? No cotidiano normal, de repente acontece uma coisa que ninguém espera. Certo? Negando ou contradizendo suas regras. É algo mágico, absurdo, que de repente se manifesta no nosso cotidiano. Tá certo? Trata-se de uma das características dos contos de fadas. Certo? De repente aparece uma fada e transforma tudo na vida de uma personagem ali, faz uma mágica. Isso é o maravilhoso. Então vamos começar a ler os fragmentinhos, tá? Eu queria que vocês estivessem aí anotando essas perguntas, que depois vocês voltassem a esses slides e construíssem vocês mesmos as reflexões de vocês, porque é isso que vocês vão ser convidados a fazer. Como é que vocês interpretam esse trecho aí, olha? Como interpretar o trecho por meio de relacionamento com a vida? Vamos ver. Alice, né, ela, Alice, pensava consigo mesma, tanto quanto ela podia, uma vez que o dia quente fazia com que ela ficasse sonolenta e letárgica. Ela estava em câmera lenta, ela estava sonolenta ali, sabe? E ela estava pensando se o prazer de fazer uma coroa de margaridas de flores valeria o trabalho de se levantar e apanhar essas flores para fazer essa coroa. Uma criança brincando no jardim, né, ali e tal. Gente, como é que vocês relacionam isso com a vida? Eu relaciono com a minha vida da seguinte forma. Todo prazer de que eu abro mão e toda dor que eu acato, que eu abraço, elas têm de fazer algum sentido para mim. Eu estou procurando sempre pensar o que eu estou perdendo quando eu abro mão de alguma coisa e o que eu estou ganhando quando eu abro mão dessa alguma coisa. Vamos pensar, por exemplo, o tempo.
o tempo que a gente despende estudando faz com que, está aí o coelho, né, que vai passar daqui a pouco na vida de Alice. Então, quer dizer, esse tempo que nós estamos dedicando aqui, eu para dar essa aula para vocês, para garantir o meu pão de cada dia, a manutenção da minha vida, eu estou deixando de fazer outras coisas, mas eu faço isso porque eu preciso, porque é necessário. Qual o sentido para vocês de vocês estarem depositando o tempo numa coisa e não outra? Toda vez que a gente abraça algo, a gente está deixando de abraçar outro algo. Então, a Alice estava ali. Esse Lewis Carroll, ele era um professor de matemática e de lógica de uma universidade inglesa. Esse livro não tem nada de um livro assim bobinho. Ele é um livro altissimamente inteligente e ele foi considerado livro infantil porque ele fugia a tudo mais que na época existia. Então, façam essa pergunta a vocês todo dia. Levantar e, sei lá, fazer X vale a pena? Ou fazer Y ao invés de fazer Z vale a pena? O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou perder? É muito importante isso quando a gente pensa em 10 anos de vida, tá? Então, é essa reflexão. Eu relaciono dessa maneira com o dia a dia. Em uma frase, tudo que eu faço implica abrir mão de fazer outra coisa. Isso é um aprendizado que a gente tem de ter muito consciente, tá? Então, está aí o coelho do lado direito. Então, olha, como o trecho a seguir pode ser também pensado em relação à vida. Lá está Alice, sonolenta, pensando em fazer uma coroa de flores e com preguiça. E aí o texto diz assim, não havia nada de tão extraordinário nisso. Nem a Alice achou assim tão fora do normal ouvir o coelho dizer para si mesmo, oh céus, irei me atrasar. Quando refletiu sobre isso depois, ocorreu-lhe que deveria ter reparado nisso. Mas a hora tudo lhe pareceu bastante natural. Gente, olha, eu tenho um amigo, professor de matemática, uma pessoa que é do meu convívio, ele sempre brinca dizendo assim que oportunidade é uma jumenta braba, toda melada de manteiga que passa correndo perto da gente. Se você não agarrar pela orelha, ela vai embora e nunca mais volta. Então, diante de Alice, passou ali uma coisa completamente extraordinária, completamente fora de ordem. Um coelho que fala e que olha um relógio. E ela achou aquilo normal. Então, eu pergunto a vocês, já passou diante de vocês algo singular, algo ímpar, algo que talvez nunca se repita, ou que muito dificilmente vá se repetir e vocês perderam a chance? O que pode passar diante de vocês que é uma coisa, que é um privilégio, e de repente você achar aquilo normal e deixar para lá? Entendem? Quer dizer, o IF se apresenta como uma imensa oportunidade de ações, de educação, de aprendizagem, de realização de sonhos, que se manifesta diante de um monte de gente. Será que alguns estão deixando simplesmente passar esse coelho falante, dizendo estude, estude, venha para o CA, escreva, reescreva, calcule, etc. Sonhe? Essa é a pergunta, tá? É assim que eu relaciono com a vida esse fragmento de Alice não ter se espantado, só depois ela se tocou que aquilo era uma coisa diferente, tá? Agora, o que havia deveria de positivo e de negativo no comportamento de Alice? O que vocês me dizem, hein? Olha, ardendo de curiosidade, tá aí o filme, né? A foto que é do filme. Ardendo de curiosidade, Alice correu atrás do campo através dele, do coelho, né? E felizmente chegou bem a tempo de o ver pular para dentro de uma grande toca de coelho debaixo da terra, ou debaixo da cerca. Logo depois, Alice desceu atrás dele, em momento algum considerando como faria para sair de novo. Como é que vocês leem esse fragmento? Alice fez certo ou Alice fez errado? Professor, O que vocês acham? Diga aí, pode dizer. eu acredito assim, no meu ponto de vista, que ela fez certo, tá? Até porque eu faria o mesmo. É, né? Porque eu sou de pessoa que eu normalmente eu não mido consequências para fazer alguma coisa, eu sou muito curioso na É, parte do desconhecido. E eu acho que ela legal. também é de pessoa assim, né? Isso a gente tem E, de levar e canalizar, não é? Colocar esse tipo de energia para o que seja benéfico para a vida da gente. A gente tem que ter cuidado, porque ser, digamos assim, ser inconsequente acaba sendo o lance da imprudência, e muita gente perde a vida cedo, causa desgosto nos outros, abandona os pais por inconsequência, por se envolver com o que não presta, destrói a própria vida às vezes, né? Por outro lado, quando eu olho para esse fragmento, eu penso no seguinte, que
Muitas vezes na vida, nós nos envolvemos em processos, e eu digo para vocês, o que me importa prioritariamente em 99% das vezes que eu falo com vocês é estudo. Então, veja, muitas e muitas vezes a gente se envolve num processo tão complexo, tão difícil, que quando a gente sai daquele processo e vence e obtém o que quer, a gente olha para trás assim e pergunta: como é que eu consegui? Como é que eu fiz? Entendem? Isso foi a Alice, né? Ela foi embora do coelho e viveu todas aquelas experiências que eu convido vocês a lerem o conto, quem não leu ainda, e quem já leu, releia com esse olhar. E a Alice, ela viveu esse processo. Ela entrou. Então, vamos pensar o IF. Se a gente for pensar que terminar o ensino médio no IF tem mais um monte de disciplina técnica, tem cada unidade, não sei quantas atividades, tem os cursos, tem os eventos, tem os... A pessoa, meu Deus do céu, entendeu? Mas na vida, para a gente ter momentos de glória, a gente tem que se envolver em processos, entrar na toca do coelho, quando é coisa boa, claro, e dar um jeito de vencer aquele processo ali, tá? É isso que eu incentivo vocês a se inspirarem em Alice nesse sentido, não no sentido da inconsequência, Professor, canalizar essa curiosidade, essa busca para coisas boas. Pode dizer. professor, quando eu falei isso da inconsequência, eu falei no sentido positivo, não no sentido Aham, de sim, cair não, no mundo das exatamente. drogas, Eu coisa assim. entendi, eu entendi. Eu só estou ampliando aqui como professor, né? Então, o que esse formato da toca e o que ele ocasiona pode representar para as nossas vidas? Olha a toca, né? Como é que ela descreve a toca? A toca do coelho, o maravilhoso, né? Um coelho aparece falando e ela cai numa toca. Olha como é. A toca do coelho era estreita como um túnel no começo e então se inclinava subitamente para baixo. Tão subitamente que Alice não teve nem tempo de pensar em parar antes de ver-se caindo em um poço bem fundo. Cuidado com os poços que aparecem por aí na vida, que a gente, sem querer, a gente é tragado. Eu não sei quantos de vocês já se aventurou em açude. Açude mata o cabo afogado assim, viu? Você dá um passo da rasa, dá dois da rasa, quando dá o terceiro, não tem chão nunca mais. Então, quando eu olho para esse fragmento, eu penso também nessa coisa de muitas vezes você é tragado por uma situação que você pensa que controla, mas você não controla. E aí foi a Alice, né? Ela não pensou como sair, quando entrou era um negócio que não teve como escapar. Ela entrou ali naquele negócio sem ter chance de ter mais controle, tá? De que forma nossas vivências mais complicadas nos preparam para vivências mais simples? Eu estou passando aquele movimento, né? Estou mostrando as figuras que o texto apresenta e estou abstraindo temas, pontos polêmicos. Vocês podem ler esses fragmentos de um modo totalmente diferente. Por isso que eu estou dizendo que isso aqui é uma partilha do que eu sinto ao ler esses fragmentos, entendeu? Olha o que é a Alice, que finalmente ela caiu, tá aí a imagem, não é a foto, a atriz aqui, né, representando a Alice aí caída no chão. Bem, pensou a Alice consigo mesma, depois de uma queda como essa, eu não devo mais me preocupar em tropeçar nas escadas. Como é que vocês leem esse fragmento, gente? Como é que as nossas vivências mais duras nos preparam para enfrentar as questões do dia a dia? Que Ela vocês disse pensam que a sobre isso? coisa como ela, pronto, como ela já tinha passado por uma queda enorme, um pequeno tombo não ia surtir nada na vida dela. Mesma coisa, quando a gente passa uma coisa muito ruim, uma coisa ruim menos pior do que a gente teve, ou que digo, uma coisa ruim, mas não tão ruim quanto aquilo que a gente já viveu, não nos afeta como afetaria antes, devido Perfeito, à vivência pior. perfeito. Se a gente usar aquilo como aprendizagem, né? Se a gente se fortalecer. Mas deixa eu dizer também, para quem está falando comigo, que existem coisas boas que são difíceis. Tem coisa boa, não é ruim, mas é duro, é difícil, entendeu? Passar no concurso é duro. Muitas vezes você tem que ir ali. Tem gente que passa do primeiro e fica ali de boa, né? Tem gente que estuda 3, 4, 5 anos, 6, mas quando a gente consegue, isso é uma coisa boa, tá? E quando você vive um processo difícil, os outros processos mais simples você tem total condições de encarar e de levar para frente. Com isso, eu só estou dizendo que eu concordo com sua leitura, não tenho nada contra ela, eu só fiz um esforço para apresentar outra, e se eu fosse dar a palavra, fosse na sala de aula, a gente ia girar assim, para cada um comentar alguma coisa desse fragmento aí, sabe? Mas fica no coração de vocês plantada a ideia de refletir sobre esse fragmento, né? Ela caiu da escada e pensou, ela caiu, aliás, ela caiu da toca do coelho
E aí ela pensou, ah, rapaz, quando eu cair da escada, isso não vai ser mais nada, tá tudo tranquilo. Olha, quais portas vocês precisarão abrir para ter uma passagem bem-sucedida no IF? Olha aí o filme, né? A filme não, a imagem do filme, a Alice querendo passar pela porta e a porta não dá para ela passar, né? Havia porta por todos os lados da sala, mas estavam todas trancadas. E quando a Alice já havia percorrido um lado e outro, tentando abrir todas as portas, ela andou tristemente para o meio, se perguntando como iria fazer para sair daquele lugar. Que portas a gente precisa abrir na vida, né? Ou que portas a gente precisa aprender a abrir para os outros também. Vocês que vão ser aí vereador, que vão ser prefeito no município de vocês, ou que vão ser engenheiros químicos, ou que vão ser professores na área que vocês aí optarem, que portas vocês vão abrir para Alices poderem viver as suas experiências, né? O mundo quer o tempo todo dizer que a responsabilidade da vida é só nossa, porque isso interessa a quem está se dando bem. Mas a responsabilidade do sujeito sozinho na vida em sociedade, ela é muito difícil do sujeito assumir e ele conseguir ser bem-sucedido. É 1 em 1 milhão. Os outros que se dão bem são todos privilegiados, apoiados e ajudados, as chaves para abrir todas as portas. E quem não consegue abrir uma na marra, recebe a culpa por não ter conseguido abrir. É triste. Mas, enfim, que chave vocês vão precisar usar para abrir portas para vocês se darem bem no IF, tá? Eu estou aqui para ser o apoiador, o orientador, aquele que vai fazer as tarefas junto com vocês, para que vocês se deem bem, para que vocês cresçam e se desenvolvam. Olha aí, gente, como a descoberta de Alice pode representar nossa conquista de soluções para momentos difíceis na vida. Olha a menininha aí do lado direito abrindo uma cortina, né? Em uma segunda olhada, ela achou uma cortina baixa que não havia notado antes, e atrás dela havia uma pequena porta de uns 40 centímetros de altura. Ela experimentou a chavinha dourada na fechadura e, para sua grande alegria, serviu. Quer dizer, muitas vezes o caminho, a solução, uma possível forma de resolver um problema está diante de nós e nós sequer tentamos, né? Sequer testamos essa solução. A Alice viveu essa experiência, mas não resolveu, viu? Ela ficou subindo, descendo, fica grande, fica pequena, tem um pão, tem uma bebida. Enfim, o negócio é difícil para essa menina, viu? Como você avalia a tomada de consciência sobre a ineficácia de ficar esperando por uma solução? Olha o trecho aí, olha. Pareceu ser inútil ficar esperando junto à portinha. Então ela voltou para a mesa na esperança de que poderia encontrar outra chave sobre ela, ou, em todo caso, um livro de regras para encolher pessoas como lunetas, né? Luneta, aquele instrumento, né? De navegação, vamos dizer assim, né? Dessa vez, ela encontrou uma pequena garrafa em cima dela, que certamente não estava aqui antes, disse Alice. Podia ser que estivesse, ela não tenha visto, né? Mas para ela não estava. E em volta do gargalho da garrafa havia uma etiqueta de papel com as palavras "beba-me", impressas com beleza em letras grandes. Eu quero dizer para vocês, com a objetividade que o nosso tempo me obriga a ter, que muitas vezes nós ficarmos ali só reclamando e lamentando não nos leva a nada. O mundo não depende só de nós. Nossa iniciativa livre, a livre iniciativa, você pode tudo, mentira. Quem vier com essa conversa para vocês é mentira. Está querendo ou disfarçar os benefícios que está recebendo, ou aceita que os outros recebam privilégios e acha normal. Na nossa vida é colocado sobre nossos ombros um monte de peso, a começar pelo país que a pessoa nasce, pela cidade que a pessoa nasce, pela família em que a pessoa nasce, pelos professores com que a pessoa convive, tudo é um peso imenso nas costas. Agora, a gente tem alguma liberdade para não ficar sentado só chorando a vida inteira e tirar os pesos que estejam atrapalhando ou enfrentar esses pesos e caminhar. A Alice se tocou de que não adiantava nada ela ficar só chorando ali no chão, certo? E o que a Alice aprendeu sobre o quanto certos erros são obviamente danosos e muitas vezes passam despercebidos? Olha o que ela diz. A Alice tinha lido várias boas historinhas de crianças que se queimaram e foram comidas por feras selvagens, a ironia dos contos populares, né? O Lewis Carroll é cruel. E outras coisas desagradáveis, tudo porque elas não se lembravam das pequenas regras que seus amigos lhe tinham ensinado. Quais eram essas regras?
que se você cortar seu dedo muito fundo com uma faca, geralmente sangra. Tem pessoas que passam a vida inteira se machucando e depois não querem ter feridas, entendeu? Existem pessoas que abrem mão de oportunidades e depois querem ter os frutos dessa oportunidade que a pessoa não abraçou, entenderam? E ela nunca esqueceu que se você beber muito de uma garrafa escrita veneno, mais cedo ou mais tarde você vai se dar mal. Então, há pessoas que também ficam a vida inteira se envenenando, colocando em si o que é danoso e às vezes não consegue aprender que aquilo ali vai vir com um resultado prejudicial. Então, reflitam sobre isso o mais amplamente que vocês puderem, e eu estou sendo abstrato de propósito. Então, veja só, como avaliar a dualidade do comportamento de Alice ao mesmo tempo inconsequente e motivada, não é? Então, logo seus olhos caíram sobre uma pequena caixa de vidro, e aí ela abriu e tinha escrito coma-me. Ela comeu e nada aconteceu. Ela disse, eu não me importo. O que aconteceu, eu vou comer esse bolo. Então, ao mesmo tempo que ela estava ali engajada em fazer algo, isso também era perigoso para a vida dela. E aí o que acontece é que nada aconteceu e ela ficou surpresa. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que se vocês ficarem a vida inteira de vocês parados, se alguém não fizer algo por vocês, um pai, uma mãe, alguém que lhe coloque numa posição melhor, você vai continuar parado, tá? Se você se movimentar e for em busca de algo para você e contar com os apoios, certamente você vai chegar a algum resultado. Então, esses 5 momentos aí que essas ilustrações representam, foi o que eu queria trazer para vocês sobre Alice como um conto maravilhoso, um conto em que algo extraordinário, fora da ordem do cotidiano acontece, é um coelho que passa correndo e falando, é um buraco que sem fundo, quase nunca acaba esse buraco, é um pão, ou melhor, é uma bebida, é uma comida que faz a pessoa crescer ou diminuir, tá certo? Era isso que eu queria apresentar para vocês, e essa passagem da figura para o tema, para vocês lerem os capítulos de Alice no País das Maravilhas, para vocês lerem A Pata do Macaco e pensarem assim, o que essa história representa para mim? O que ela me inspira de sabedoria? Que temas elas, digamos assim, suscitam no meu coração para minha reflexão, tá certo? Eu gostaria de perguntar o que vocês teriam a dizer depois desse nosso momento aqui. Observações, perguntas? Alguém quer comentar? Comente, por favor. O que acharam dessa leitura? Quem quiser ler aí o chat para mim, pode ler, por favor. Não estou vendo o chat, não. Perguntas? Professor, Pode dizer. só para falar que Maria do Carmo e Yasmin, se não me engano, e Ana Raquel receberam falta, mas elas, na verdade, estavam em Tá aula. certo. Nesse momento eu estou perguntando sobre a aula. Eu sei que você me ajuda muito sobre isso, mas das próximas vezes vamos ficar assim focado, porque a gente está aqui em tempo de televisão. Eu tenho 1 minuto mais. Faça um comentário, faça uma pergunta. O que você achou dessa exposição, Francisco? Eu achei bem proveitoso, até porque eu já conheci a Alice no País das Maravilhas e foi bom relembrar algumas partes. Legal, facilitou, né? Alguém mais gostaria de comentar ou fazer uma pergunta? É esse exercício que vocês vão fazer para fins de produção que eu vou avaliar e que vou orientar, certo? Então, já que ninguém tem mais nada a dizer, eu vou interromper a gravação e alguma outra dúvida a gente pode tirar, tá? Valeu. Meu caro, quem foi que ficou com falta e não era para ter ficado, hein? Maria do Carmo, Só um minutinho, tá? Deixa eu encontrar aqui. Maria do Carmo. Maria do Carmo. Pronto, quem mais? Tainara, Ainara. Ótimo, quem mais? Yasmin Alanes Yasmin. Quem mais? e Ana Raquel. Ótimo. Então, muita gente, né? Poucas pessoas faltaram. Vocês querem me perguntar alguma coisa agora que não está sendo gravado? Pronto, eu tirei a foto de todo mundo, certo? Valeu. Dúvidas, gente? Ana Raquel, dúvida? Pergunta, comentário? Ainda está gravando, é?
Eu não estou sabendo parar de gravar, não. Está gravando ainda. Interromper gravação. Ah, agora parou.